Olá, tudo bem com vocês? Sou Paulo Marassi em Caminhos do Conhecimento. E hoje com o tema Médium de Incorporação. Olá, minha gente, que alegria estar aqui com vocês no nosso bate-papo semanal e dando continuidade, aos estudos que nós vemos fazendo nessas últimas semanas. Hoje eu quis falar da mediunidade de incorporação. Uma mediunidade às vezes muito questionada, ao mesmo tempo passa muita insegurança aos médiums. Então eu fiz questão hoje de entrar dentro dessa área da incorporação. Mas antes da gente entrar no assunto, você já fez a sua inscrição? Não fez? Então não deixe de fazer. Na semana passada nós demos início à nossa meta de 70 mil inscritos e eu conto com vocês. Então se você não fez inscrição, faça. Peça aos seus familiares, amigos para fazer inscrição para a gente bater essa meta em dezembro e, quem sabe, não é você que vai ganhar o presente do Caminhos do Conhecimento. A previsão de 2021. Legal? Vamos entender essa mediunidade. O que é a mediunidade de psicofonia ou incorporação, que é mais conhecida popularmente? Na realidade, não é que o espírito pegue o corpo do médium, como eu já disse no vídeo primeiro desse estudo. Na realidade, são os perispíritos que se aproximam, O perispírito vem próximo ao médium e ela é fundida no perispírito do médium para ele poder sentir todas as irradiações, sentir tudo aquilo que o espírito traz. E aqui eu enumerei algumas situações que eu acho interessante a gente estar atento, tomar um cuidado maior para poder entender melhor essa mediunidade. A primeira situação é a troca de energia. Inevitável, como eu disse, como a aproximação do perispírito, o médium ele acaba sentindo toda a energia do espírito, que pode ser positiva, como também pode ser negativa. Às vezes mais forte, às vezes mais fraco. Depende dessa entidade que está próxima do médium. Claro, que se for uma entidade de luz, obviamente ele vai sentir uma irradiação mais light, mais suave. Mas se for um obsessor, um espírito sofredor, ele vai sentir essa densidade. Mas uma das primeiras coisas que ocorre com o médium, dentro desse processo, são os tremores que ele sente no corpo logo no início. Logo que começa a incorporação, ele sente esses tremores. Às vezes ele sente um tranco, como se estivesse empurrando ele. Às vezes mais forte, ou às vezes mais leve, mas é quase que um tranco. Acho que essa é a palavra correta, porque ele vai sentindo o tremor e depois dá um solavanco nele. Essa é uma situação. Ele pode também sentir muitos bocejos. Por que bocejo? Porque esse médium de incorporação, como eu disse já no anterior, ele tem sensibilidade. Se é um médium que tem sensibilidade, ele vai bocejar muito, porque ele vai sentir a energia do local, do lugar ou até mesmo do espírito que está próximo dele. Então ele acaba bocejando muito e essa energia ela é meio involuntária, ela está meio solta e ele acaba absorvendo essa energia. Uma outra situação muito comum são os arrepios. Mas os arrepios têm uma explicação. Pode ser o local, como pode ser também a troca de energia com essa entidade. Então acaba sentindo os arrepios. Assim como vem o tremor, vem esse arrepio. Depois, pode ocorrer, eu acredito que isso não ocorre em todos os médiums, mas a alteração de temperatura. A temperatura do corpo do médium, ele acaba alterando um pouco. Alguns sentem muito frio, outros sentem a temperatura do corpo subir, sempre aquele calor interno, um calor que é inexplicável, é um calor que vem de dentro. E essa energia está em volta dessa troca, o espírito que está próximo do médium. Uma outra situação também muito comum são os formigamentos.
O médium sente formigamento nas mãos, nos pés, alguns casos até no corpo todo. E essa dormência, ela vem também por essa aproximação do espírito, né, que está dentro do trabalho. Há alguns médiuns que estão iniciando dentro de um trabalho espiritual, eles às vezes chegam a ficar dias com essa sensação de dormência, porque ainda ele não tem a condição plena e a consciência plena de entender que aquilo não é dele e ele tem que libertar. Mas às vezes ficou preso, mas nada que comprometa o médium, simplesmente ele sente um pouco, depois ele fica bem, tá? Mas isso é um caso ou outro, normalmente é só no início do trabalho e ao término do trabalho, depois isso se encerra, ok? Pode ser que essas sensações que eu coloquei para vocês, elas acabam dando uma impressão de ser desagradável, de não ser uma coisa muito bacana, acha que o médium sofre com esse processo todo. Não é bem assim, gente. Na realidade, se você se propõe e se você tem essa missão de trabalhar com a incorporação, é importante você entender que você é somente um instrumento. Como eu falei, você é um veículo que traz as informações necessárias para aqueles que precisam ouvir, até mesmo a orientação a esses espíritos, pelos que estão aqui na Terra, orientando esses espíritos para um melhor caminho, para uma melhor compreensão dentro daquilo que eles vêm sentindo. Então é natural que o médium de incorporação ele acaba sentindo tudo aquilo que aquele espírito sentiu ao longo da vida, ou vinha sentindo ao longo da vida. E aí ele busca uma casa de caridade, ou é encaminhado para uma casa de caridade, onde existem esses médiums para poder desenvolver esse trabalho e oferecer uma condição melhor a esse espírito. Agora, qual o conselho que eu dou para o médium de incorporação? Se você já trabalha em alguma casa, ou se você vem já frequentando, já para iniciar um trabalho desse, existem algumas coisas que são fundamentais para que você possa ter uma conexão plena, perfeita, sem interferência, e que não haja nem o animismo e muito menos a mentira dentro desse processo. Se você tem esse compromisso como verdade, é importante você ter os seguintes cuidados. Antes de um trabalho espiritual, é fundamental que alguns dias antes você não use álcool, não faça ingestão de carne vermelha ou carne de porco, não tenha relação sexual, não use nenhum tipo de droga ilícita ou lícita, enfim. É importante que o teu espírito e o teu perispírito esteja limpo, esteja leve, para poder receber essa irradiação que está presente dentro da casa de caridade, onde ele vai ser auxiliado, ou aonde ele vai, como um espírito de luz, vai estar orientando e ajudando aqueles que se encontram na casa. Agora, esse preceito é fundamental. De nada adianta se a pessoa não tem esses cuidados com o seu corpo físico, então ele passa a ser um instrumento não muito confiável, porque vai ter uma mistura de energia aí, ok? Gostou do bate-papo? Você já teve essas reações, já teve algum desses sentimentos com você? Qual é o seu medo dentro da incorporação? Faça seu comentário aqui. Qual é as tuas dúvidas dentro da incorporação, se você vem iniciando? Eu dei um relato rápido aqui, mas pode fazer nos seus comentários as dúvidas que você tem, ou os questionamentos que você possa porventura fazer. Não importa se é dentro de um centro kardecista, ou dentro da Umbanda, ou dentro da Quimbanda, não importa. Dentro de qualquer segmento espiritualista, o espiritual, né? Existe todo esse compromisso. Tudo isso que eu falei serve para qualquer uma dessas linhas. A responsabilidade, o comprometimento e as reações são as mesmas. Ok? Se gostou, então, dê o seu like, que para nós é muito importante. Mas não deixa, né, gente, de compartilhar aí com os seus amigos, familiares, com a sua rede social. Vamos divulgar para ter uma compreensão maior dentro desse campo mediúnico. Acho que se nós somos espíritos numa condição carnal,
por que não ter essa consciência maior para a gente poder conduzir melhor esse corpo físico que nós temos hoje à nossa disposição? Afinal, nós não deixamos de ser espírito, nós só estamos na matéria. Pense nisso. Então, é importante você cuidar. E vamos para a nossa mensagem da semana. O caminho é longo, a vitória é certa, mas desistir nunca e jamais. Uma ótima semana a todos, muito obrigado e namastê.